Muitas pessoas têm me procurado nos últimos dias perguntando sobre o que eu penso que está acontecendo lá em Israel, o que tudo isso significa. Bom, eu tenho falado sobre esse assunto já há muitos anos, inclusive escrevi o livro Relógio dos Tempos, lançado em 2013, e eu queria fazer alguns comentários bem rapidamente aqui para esclarecer a dúvida de muitas pessoas que têm me procurado. No dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação. Uma profecia que havia sido proferida muitos anos antes, 2000 anos antes, pelo próprio Jesus, lá em Mateus 24:32, quando ele diz: "Quando vocês virem a figueira florescer, saibam que está perto o verão. E não passará essa geração", ou seja, a geração contemporânea ao sinal da figueira, sem que todas essas coisas aconteçam. Falar sobre Israel, estamos nos referindo a um assunto que é muito complexo e uma história muito antiga. Na verdade, essa guerra entre judeus e palestinos é uma guerra, podemos dizer assim, em família, porque tanto Isaac, que gerou a descendência de Israel, quanto Ismael, que gerou a descendência do povo árabe, eles são irmãos por parte de pai, o pai Abraão. Então não é muito simples tecer comentários políticos, considerações, como a gente vê muito pela mídia, e é bom tomar-se muito cuidado porque nós vivemos um mundo contemporâneo onde a mídia, ela também nessa geração, ela é antissemita, ou seja, a mídia de uma forma geral não ama o povo judeu. Pelo contrário, a gente vê um ódio destilado, o mesmo ódio que tomou o coração de Faraó nos dias de Moisés, o mesmo ódio que tomou o coração de Herodes nos dias de Jesus, o mesmo ódio que tomou o coração de Hitler e dos nazistas há 73 anos atrás. Historicamente, sempre existiu o que podemos chamar de um espírito antissemita, um espírito anti-judaísmo. Uma raiva, um ódio, um desejo de riscar literalmente Israel do mapa, como muitos líderes, inclusive atualmente, têm falado. Mas por que o povo judeu é tão perseguido e qual o significado que isso tem para nós nesses dias? É bom nós lembrarmos que Jesus, ele era judeu. Jesus viveu todo o cenário da sua vida, se passou dentro da nação de Israel. Jesus só fez uma viagem internacional aos 2 anos de idade, quando ele teve que fugir ao Egito por causa da perseguição de Herodes. Presta atenção, não teria como haver os cumprimentos proféticos escatológicos se Israel não existisse. Então Deus, na sua infinita sabedoria e no seu relógio dos tempos, ele estabeleceu há 73 anos atrás a reinserção do Estado de Israel no mundo. O que nós estamos vendo acontecendo nesses dias, esse bombardeio dos palestinos dentro do território judaico, isso tem um significado ao mesmo tempo geral e pontual. Deixa eu explicar sobre o pontual. O pontual seria a tentativa dos palestinos de retomar o seu território, e isso é uma guerra milenar, como eu disse no início. A geral significa a respeito das profecias bíblicas que estão se cumprindo nesses dias. Desde que a figueira floresceu, existe um levante do inferno, o espírito do anticristo, tentando sempre destruir o Estado de Israel, porque, como eu disse, se não existisse Estado de Israel, não poderiam se cumprir as profecias bíblicas, porque todas elas dizem respeito a esse cenário geográfico específico. Deixa eu considerar com você aqui 2 aspectos. O primeiro é literalmente esse da figueira que floresceu há exatamente 73 anos atrás. O segundo aspecto é o texto de Mateus capítulo 1, versículo 14, que diz que de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até o cativeiro 14 gerações, do cativeiro até Jesus 14 gerações. Então Deus marcou de uma forma pontual períodos históricos geracionais de 14 gerações. Em 2009 eu estava em Tel Aviv e Deus me deu essa revelação, eu abri a Bíblia numa madrugada e Deus me mostrou
de uma forma cabal esse texto e eu pude entender no meu espírito que existe uma cronologia, existe uma cronometria de Deus em relação ao tempo. 14 gerações não é um número aleatório, mas está falando sobre múltiplo de 7. Está falando sobre a pontualidade de Deus de uma forma geracional. Se nós pegarmos esse número 70 anos vezes 14, nós vamos chegar a um número aproximado de 1000. Então, de Jesus para frente também foi marcado o tempo em períodos geracionais. Exatamente a Idade Média, né, que é o meio dos dias que nós estamos, dos dias de Jesus, né, 2000 anos, a média 1000 anos. E depois da Idade Média até aqui, mais 14 gerações. Então a gente vê essa pontualidade. Será que isso é apenas uma coincidência? Eu incentivo você a ler o livro Relógio dos Tempos, lá eu falo um pouco mais detalhadamente sobre essas coisas. Mas, respondendo à pergunta de muitos, né, o que está acontecendo? O que está acontecendo é exatamente, na minha humilde opinião, a palavra de Deus se cumprindo de uma forma cabal, de uma forma plena. O que Paulo diz lá em Efésios, a plenitude dos tempos, é um afunilar dos tempos. O tempo Aion, que é o tempo da eternidade, o tempo Cronos, que é o tempo humano, e o tempo Kairos, que é a intervenção de Deus em nossos dias. Eu incentivo você também a ler Mateus capítulo 24. É um texto recheado de informações, de pistas, de sinais que Jesus deixou para nós para observarmos, que diria respeito a todo o cenário escatológico desses últimos dias. Lá fala sobre guerras, rumores de guerras, fala de nação contra nação, reino contra reino, fala sobre pestes, que na tradução literal do grego para o português seria epidemia, e a nível global, como nós estamos vivendo, a pandemia. Então, tudo o que está acontecendo, terremotos, catástrofes naturais, tudo está acontecendo exatamente nos nossos dias, como nunca aconteceu na história da humanidade. Um outro ponto muito interessante, que é uma profecia também para esses dias, é Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz: encerra esse livro, porque nos últimos dias a ciência, ou seja, a informação, a tecnologia, o conhecimento se multiplicará. De Adão e Eva até 70 anos atrás, exatamente até a Segunda Guerra Mundial, o surgimento do Estado de Israel, a humanidade não evoluiu nada em relação ao que tem acontecido nos últimos 70 anos. E a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada semana, a cada dia que passa, mais inovação, mais descobertas. Hoje nós vivemos o tempo da nanotecnologia, que possivelmente vai propiciar a implantação do biochip, como diz lá em Apocalipse, né? No dedo ou na fronte. O que parecia uma coisa ilógica, uma coisa irreal, uma coisa muito longínqua, ou talvez até não possível, hoje nós já discutimos a questão da vacina, por exemplo, com essa questão da nanotecnologia, que é uma tecnologia que já existe e que já vai ser implementada no setor de saúde nos próximos anos. Não é a minha intenção aprofundar-se muito aqui. Nós temos uma masterclass que nós fizemos há algum tempo atrás, são mais ou menos quase 3 horas e meia, falando sobre esse assunto. Se você tiver interesse, a gente vai colocar aí abaixo o link para que você possa acessar. Tem também o livro Relógio dos Tempos, que está disponível na nossa página gratuitamente, onde você pode estar lendo e se informando mais sobre isso. Mas o que você precisa entender, nós estamos literalmente vivendo os últimos dias, o final dos tempos, a iminência da volta de Jesus para buscar a sua igreja aqui na terra. Isso é algo pontual, isso é algo totalmente visível e totalmente explícito pela palavra de Deus e pelas profecias que se cumprem exatamente debaixo dos nossos olhos. O que nós devemos fazer? Nós devemos, primeiro, o que Jesus ensinou ali para Pedro, Tiago e João quando eles estavam no Getsemane: vigiai e orai. Nós precisamos observar os sinais dos tempos. Jesus falou: hipócritas, sabeis discernir quando vai chover, quando vai fazer frio, e não sabeis discernir os sinais dos tempos. Jesus estava falando sobre o tempo profético. Então, mais do que nunca, os filhos de Issacar, uma geração profética de pessoas que estão antenados com esses acontecimentos, não apenas para ver, para enxergar, para entender, para discernir, mas também para trazer essa revelação para o corpo de Cristo, para a igreja. Eu penso que, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, esses ataques em Israel e todos esses sinais descritos ali
em Mateus 24, Deus também está levantando uma igreja, tirando uma igreja de dentro da própria igreja. Essa epidemia é um sacudir de uma árvore, é um filtro onde somente aqueles que realmente amam Jesus, aqueles que realmente são firmados na videira, vão permanecer firmes nesses últimos dias. A minha palavra para você é: não se espante, não se assuste e nem fique olhando para o céu esperando Jesus voltar. Esteja preparado a cada instante da tua vida, mas trabalhe mais do que nunca implantando o reino, pregando o evangelho, vivendo a palavra de Deus, se consagrando e se preparando, porque nós temos ainda muita coisa para fazer e eu acredito que um grande avivamento já está acontecendo sobre a terra, despertando pessoas como eu, como você, não apenas para observar, mas também para interagir com as profecias para esses últimos dias. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima em nome de Jesus.